porque muitas vezes é preciso representar em fotografia também, sim, não propriamente com fala, mas com... Tem que representar a roupa, tem que perceber o que é que o cliente quer que o modelo passe a mensagem daquela roupa, portanto há uma série de coisas também. É também representar, nós costumamos dizer que também é preciso representar para a fotografia, mas é completamente diferente, não é? Porque ali é viver uma personagem. Muitas vezes nós vemos pessoas que, quando estão a falar connosco, são uma coisa, e quando estão a representar, realmente não tem nada a ver com elas próprias. É uma personagem mesmo, é entrar dentro de uma personagem. E nem todas as pessoas têm essa capacidade de repente, entrarem dentro de uma personagem que não tem nada a ver com elas, desde expressões, tiques, fala, tudo. E vocês recebem montes de candidaturas e montes de pessoas, como é que e veem castings, como é que sabem que aquela pessoa tem talento? Qual é que é aquele fator? Temos que dar textos e pô-los a fazer esse tipo de situações. Alguns não têm formação nenhuma, não é? Outros às vezes já fazem aulas de teatro, consegue-se ver a diferença de quem tem formação e quem não tem, a nível de projeção de voz, de dicção, consegue-se ver, mas quando se vê que há talento, depois também o resto do trabalho faz, porque há muitas produções e quase todas que, quando entram assim novatos, não é? Que nunca fizeram nada, eles depois dão-lhe uma pequenina formação antes de entrarem em cena. Ou então, a formação, antes de gravarem, tem sempre alguém a ajudar nos guiões, não é? A forma como falar. Até os próprios atores, entre eles, ajudam-se. Mas a formação depois ou é feita ali durante uma semaninha ou duas, ou então depois à medida que a novela vai surgindo, alguém vai ter que ajudar. E às vezes há aquelas pessoas que têm talento, mas que são especiais. Conseguem ver que esta pessoa aqui este jovem, esta criança vai chegar mais longe. Consegue-se até porque há pessoas, por exemplo, que têm talento para representar, outras que têm talento de voz, por exemplo, que nem representam, mas fazem só offs, em publicidade de televisão, por exemplo. Há vozes. Aliás, há agências, nós não trabalhamos com isso, mas temos parceria com agências que só aceitam vozes. É sério? Por exemplo, vozes para fazer publicidade de televisão. Todas aquelas vozes que estão ali não são vozes, vais tu fazer isso. Não, aquilo é selecionado e a voz é selecionada para fazer as publicidades, porque a voz também vai vender. Então, e ganha-se muito bem a voz, quem trabalha nessa área. Há agências, é um mundo. Há agências só que vozes, portanto, imaginemos que nós conseguimos captar aquela voz, há ali qualquer coisa que chama a atenção. Essas empresas aceitam só inscrição com uma gravação de voz, por exemplo. Ouvem a voz. A pessoa pode não ter imagem nenhuma, mas tem uma voz espetacular para a rádio, por exemplo. Ou para fazer essas publicidades off. Há muitas pessoas que trabalham só isso, a tempo inteiro, fazer vozes para publicidade. E como é que é ajudar as crianças e os jovens a aprender a lidar com os nãos e com talvez não vais conseguir chegar lá? Quando são crianças, acho que essa tarefa deve ser um pouco dos pais, não é? Porque lá está, porque os pais não aceitam muitas vezes aquilo que nós lhe dizemos. Quando são pessoas mais adultas, acho que elas próprias têm que perceber que na vida é assim, mesmo que se fossem fazer uma entrevista de emprego, mesmo que não seja para esta área, seja o emprego que seja, muitas vezes vão ouvir dizer que não. E o que nós podemos dar de conselho é nunca desistir, não quer dizer que um não seja uma decisão já final, não é? Portanto, sempre lutar e acreditar que vão conseguir. E lutar pelos seus sonhos e não desistir. Se tiverem potencial. Agora, também se não tiver potencial, não vale a pena nós andarmos a bater numa tecla que não tem a ver com o nosso talento ou a nossa capacidade. Se calhar muda de ramo e vai ter possibilidade no outro ramo. Porque às vezes há pessoas muito assim, eu quero ser cantora, eu quero ser cantora. Mas se não tem voz para cantar, o que é que vamos... Não é? Sim. Por mais jalas de voz que tenha, isso tudo, se calhar vale mais tentar outras coisas. Este é o nosso conselho, mas nunca desistir daquilo que as pessoas querem. Mas não é fácil. E para aquelas pessoas que querem entrar agora nestas áreas, entrar nestes ramos, quais é que são os conselhos que pode dar? Neste ramo, é assim, acima de tudo, tem que lá está, acreditar nos potenciais que possa ter e perceber se há potencial
para aquilo que ela está a querer candidatar-se. E saber ouvir dizer que não também, se dizer assim, olha, não tem potencial para esta área. A pessoa dizer assim, ok, então não tenho, não vou insistir. É preciso ter o potencial. E aí depois nós damos o conselho de ir em frente ou dizemos o conselho, não, é melhor não ir. E já aconteceu em inscrever-se, dizer, olha, não, você não tem queda para isto, não é? E ser dispensado e a pessoa voltar-se a inscrever, tentar novamente? Não, normalmente isso não acontece muito. Eu acho que as pessoas ou saem um bocadinho chateadas, que é normal, sim. Ou então vão tentar ver para o outro lado. Deixa lá ver se no outro lado me aceitam. Okay. É um bocadinho assim. E como é que sentem quando os vossos talentos, que os vossos jovens são descobertos? É assim, para nós é um grande orgulho, não é? E já temos muitos. E depois temos que gerir um bocadinho a fama, não é? Porque pessoas que estavam no anonimato, de repente passaram a ser conhecidas, passaram a ser figuras públicas na rua, no supermercado, pedem-lhes autógrafos e depois temos que, se calhar, ajudar a gerir aquela situação, não é? De pessoas que de repente não passem a pensar que já são vedetas, porque às vezes aquilo é só um momento, não é? Aproveitar o máximo possível esse momento enquanto dura. Pode continuar a durar ou não, mas pelo menos não pensar que já é uma vedeta ou que não há ninguém melhor que ela, não é? Portanto, nós sabemos de histórias dentro de algumas situações que depois os próprios atores tentam mostrar que são melhores que o outro que está mesmo ali ao lado. Portanto, eu acho que isso é um espírito muito negativo, não é? Portanto, as pessoas, apesar de serem conhecidas e conseguirem ter chegado lá, têm que manter sempre a humildade, não é? Para conseguirem depois passar por outras situações, porque há situações de atores que, por causa dessa humildade, por causa de aceitar algumas situações, que depois, de seguida, passam logo para outras produções. E alguns ficam pelo caminho. E às vezes nós pensamos, aquele ator era tão bom, porque é que não continuou? Às vezes há algumas coisas lá por trás que não se portou tão bem, ou achou que já eram mais que os outros, e as produtoras são muito exigentes nessa parte. Eles gostam de pessoas responsáveis, cumpridoras. Não só eu sou vedeta, eu vou ficar aqui. Então, acima de tudo, é humildade. E não como é que se pensar ajuda que os jovens a gerir isso? É assim, não é uma tarefa fácil, mas tentamos mostrar outras situações de pessoas que não foram assim e que tiveram a sua carreira curta por isso mesmo. Por exemplo, nós sabemos que há muitos atores que... Isto é um bocadinho como ao futebol, não é? Quando se está naqueles períodos de jogos, isso tudo tem que estar ali a horas, tem que se dormir determinadas horas de sono. Aqui é exatamente a mesma coisa, quando se está com um contrato numa produção, por exemplo, de uma novela, tem que saber que tem que se cumprir aqueles horários, tem que se ter os textos e os guiões bem decorados, não se pode chegar lá e não ter as coisas decoradas. Portanto, há uma série de regras que têm que ser cumpridas pelo que está escrito no contrato. E se não for cumprido, sai fora. Não é? É que tal e qual como um jogador de futebol, se não cumprir as regras, vai ficar fora. E a possibilidade de uma pessoa ter contrato e depois não renovarem o contrato ou coisa parecida? O contrato é feito, normalmente a duração costuma ser 6 ou 8 meses de gravações. Se houver, diz lá, pode haver situações, se eles não cumprirem determinadas coisas que estão ali, podem ser retirados. Aliás, como as novelas hoje estão sempre a ser escritas, de repente a personagem, muda-se a história daquela personagem. Okay. A personagem morreu ou foi viver para longe. Portanto, há muitas... nós que estamos com isto, sabemos muitas situações às vezes que desaparecem das novelas. Não foi porque foi a história. Pronto, foi necessário. Teve que ser. Aquela pessoa de repente morreu ou qualquer coisa porque houve alguma coisa. Agora, cada vez que alguém morrer, já sabemos. Portaste mas pode acontecer muito isso, porque não cumpriu, o ator não funcionou. Pessoas, às vezes, que chegam lá tarde ou foram para noitadas e aquilo é muito frequente acontecer, muitas vezes retira-se logo da personagem. Isso está escrito da novela. E está nos contratos todas essas coisas. Portanto, eles sabem ou cumprem ou então a personagem a qualquer momento pode desaparecer. Ok, então e se ele terminar esse trabalho, tudo ok, e depois como é que é a renovação do contrato? Porque nós vemos muitos atores em que depois não aparecem durante um tempo em novelas e tudo mais. Não, isso a renovação do contrato, não, isso depois já será um contrato para outra situação. Ok, então é contrato por cada trabalho. Exatamente. Há um contrato para uma produção
tem o nome da produção, o dia que vai começar, o dia que vai acabar, essas coisas. Certo. Pronto, terminou. Entretanto, aquele ator de repente passa para outra produção com outra personagem completamente diferente, com outro nome, com outra história. Há um contrato outra vez novo. Até dentro das produtoras, desde os assistentes de produção, muda tudo de uma história, de uma novela para outra. Muitas vezes um ator está a trabalhar com uma equipa, não é? E de repente passa para outra, tem outra equipa completamente diferente. Até nós, como intermediários, uma vez estamos a falar com uns, de repente passa para outra novela, agora já passa a ser com outros, completamente diferente. Desde o realizador, estamos a falar com o realizador, de repente já não é aquele realizador, agora já é outro realizador. Portanto, muda tudo. Muda tudo. E com este novo projeto de fotografia, quais é que são os serviços que os clientes podem esperar da vossa parte? Pronto, nós vamos fazer todo o trabalho. Não vamos fazer aquela vertente de sessões fotográficas que toda a gente faz, que é os casamentos, os batizados, aquelas coisas. Não é nada disso. Nós queremos fazer coisas numa linha moderna e numa linha mais de produção. Ok? Por exemplo, uma coisa... como eu disse, uma coisa mais de revista, coisas mais a nível de produção, em quando envolve maquilhagem, cabeleireiro, uma coisa mesmo, tudo bem estudado. Desde o cenário, a condizer com a roupa, a maquilhagem, o cabelo, tudo. É isso. Queremos uma coisa mais a nível de produção, porque senão é uma coisa como todas as outras pessoas têm. E quais são os maiores desafios nessa parte, dessa produção? Desafios em que sentido? Barreiras, dificuldades que normalmente têm que se enfrentar nesse sentido? É assim, há uma concorrência, há muita concorrência, não é? Então temos que marcar a diferença. Por isso eu estava a dizer, marcar a diferença nesse sentido. Não vamos fazer coisas iguais aos outros. Se calhar vão-nos tentar copiar. Nós já sabemos como é que é isso, não é? Quando surge uma coisa nova, toda a gente vai copiar. Mas quem é o pioneiro na ideia, normalmente a seguir vai ter outra ideia. Enquanto os outros começam a fazer a nossa ideia, nós já vamos mais à frente. Portanto, não temos medo. Quem é o pioneiro nunca nos consegue imitar muito bem, porque não imitar, mas nós já temos outra a seguir. Portanto, a ideia será esta, é tentar fugir um bocadinho àquilo que já existe e fazer sempre coisas um bocadinho diferentes, não é que seja uma coisa completamente diferente, mas sempre ser um apontamento diferente, para marcar a diferença. E como é que tem sido estar inserida neste mundo que dizem que é um bocadinho difícil de se entrar, de trabalhar? Como é que tem sido este projeto? Como comecei a falar do início, é conhecer pessoas novas todos os dias, falar com pessoas diferentes e termos sempre pedidos diferentes, novos, sempre coisas novas. Acho que isto é o que é motivador a cada dia. É que nós não estamos sempre a fazer a mesma coisa, não é? Porque há muitas empresas que é todos os dias a mesma coisa. Chega, tem que ver os e-mails, responder aos e-mails e no dia a seguir vão outra vez ver os e-mails que há e responder aos e-mails. Portanto, é isto, não é? Nós aqui não. Um dia temos uma situação numa produção fotográfica, outro dia de repente agora precisam de pessoas com vozes para a próxima publicidade, ou de repente precisamos de uns chineses, ou... Pronto, são sempre coisas novas. E para além de que os clientes também são todos diferentes. E muitas vezes surge muito cliente novo também, às vezes até a nível de estrangeiro. Nós fazemos algumas coisas com produtoras estrangeiras. Por exemplo, temos publicidades que não passam em Portugal, mas estão a passar no estrangeiro e são eles que nos pagam. Lá de fora, de França, por exemplo, Nestlé, faz muita coisa que faz cá, faz filmagens aqui, porque aqui é tudo mais barato, desde os modelos, a luz, eles gostam muito de iluminação, então fazem muita coisa em Portugal, vêm para aqui gravar e depois as publicidades não são passadas aqui em Portugal, são passadas lá fora, no estrangeiro. Pronto, e temos meninos nossos, que já fizeram publicidades cá, que os pais dizem, tenho tanta pena, nunca os vejo cá. Pois não, têm que andar à procura, ou têm eles que nos mandar os vídeos. E temos, por exemplo, uma situação que já vai 3 anos seguidos, exatamente, sempre com direitos a renovar de imagem, porque depois cada ano que passa eles querem fazer mais um ano, pagam mais um ano de renovação. E continuam sempre a passar. É bastante interessante. É. E quais é que são os projetos para o futuro? Tem este aqui novo na manga e mais? Assim, há coisas que também estão um bocadinho ainda em manga, não é? Isto hoje em dia não podemos falar muita coisa, senão vêm logo outros a roubar ainda antes de estar a falar. Mas tem um bocadinho a ver com isto tudo. Um bocadinho mais desenvolvido, se calhar abrir outras coisas depois no outro lado, não sei.